Hoje a nossa conversa é bastante especial e sobre um clássico. Vamos falar de Persuasão de Jane Austen. Não sai daí! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos aqui ao Literanálise. Eu sou Deise, é um prazer enorme vir aqui conversar com vocês e sobre um livro que eu já adianto amei demais. Mas antes da gente começar a nossa conversa, se você está chegando aqui pela primeira vez ou se já assistiu outros vídeos, mas ainda não decidiu por fazer parte do nosso grupo, por favor, inscreva-se, ative o sininho de notificação, assim todo conteúdo novo você recebe, deixa o like, isso é super importante para o canal, comenta aqui e compartilha com outras pessoas para que o nosso canal continue crescendo. Chegaram pessoas novas aí nos últimos dias, sejam todos muito bem-vindos e gratidão por decidirem ficar. Pessoal, vamos lá. Deu um friozinho aqui por São Paulo, vocês viram aí no último vlog que eu reli o Morro dos Ventos Uivantes, amei, e sempre que eu tenho essa transição de estações, que a coisa começa a ficar um pouco mais fria, um pouco mais nublada, se bem que hoje já mudou o tempo aqui, tá sol de novo em São Paulo, mas enfim, é um período em que eu gosto bastante de ler livros ingleses, eu amo literatura inglesa, mas principalmente aquele período ali vitoriano, que obviamente Jane Austen não é desse período, tá? Jane Austen é de um período anterior, que é um período chamado de período de regência, tá? Mas a gente pode dizer que Jane Austen influenciou muito os ingleses num período posterior. Então, mais ou menos, a gente tem aqui, sim, alguns pontos em comum na literatura, claro que o período vitoriano é um pouco mais gótico, talvez, mas a gente tem sim uma certa influência. Então fiquei com uma grande vontade de ler esses livros, e aí comecei pelo Morro dos Ventos Uivantes, e aí como eu gosto muito dessas ediçõezinhas dos clássicos da Zahar de bolso, né, elas são pequenininhas ou um pouco mais, né, um pouco maior do que uma mão, eu lembrei que eu tinha Persuasão aqui e que esse livro da Jane Austen eu ainda não tinha lido. Então, assim que eu terminei o Morro dos Ventos Uivantes, eu peguei esse livro aqui para ler. É uma edição capa dura, que sai pela Zahar, de bolso, uma edição muito bonita, vou mostrar aqui para vocês, e que embora de bolso, ela tem sim, tá, pessoal, a letra pequenininha, mas não chega a ser desconfortável para ler, pelo menos para mim. Essas edições, elas têm uma pequena introdução sobre o autor e sobre o livro, e aí o texto. Então, se você gosta de uma fortuna crítica maior, talvez essa edição aqui não seja a melhor para você. Talvez uma edição da Penguin ou alguma outra edição, certo? Pessoal, em 2017 ou 2018, agora eu não me recordo exatamente, eu estava em Curitiba e eu participava de um grupo de leitura com um grupo de mulheres bem bacanas, e a gente leu Jane Austen, a maioria dos livros dela. Então eu li Emma, eu li Orgulho e Preconceito, que para mim era uma releitura, Razão e Sensibilidade, enfim. Mas eu, na época, não consegui ler, por uma questão de tempo, de trabalho e tudo mais, o Persuasão e o Mansfield Park. Então, esses eram dois livros da Jane Austen que faltavam para mim. E aí, aqui, falando um pouco mais de Persuasão, ele é um livro póstumo. Mas antes da gente começar a falar muito assim do livro em si, eu sei que a maioria de vocês conhece a Jane Austen, muitos já leram, mas eu sei também que algumas pessoas ainda não tiveram contato com a literatura dela. Então, é sim importante a gente contextualizar um pouco antes de começarmos efetivamente a falar do livro. E aí, gente, também já aproveitando aqui, pedir perdão, porque os papagaios gritam e eu não tenho o que fazer. Então, uma hora é avião que passa, outra hora é papagaio que grita, moto que passa. Então, gente, por favor, relevem. Então, a Jane Austen, ela nasce na Inglaterra em 1775 e ela morre em 1817. O pai dela, ele era um religioso da igreja anglicana e ele era considerado uma certa autoridade ali na região. Então, a Jane Austen, ela vem de uma classe alta, ela vivia ali numa região da Inglaterra com fazendeiros ricos e de sucesso, bem-sucedidos. Então, muito do que a gente vê retratado nas obras dela, aqueles salões de chá, aqueles jantares, as famílias da região trocando jantares entre si, aqueles bailes, foram coisas que efetivamente ela vivenciou. E a Jane Austen, embora ela tenha vivido ali entre 1700 e alguma coisa e o início de 1800,
na verdade, ela tinha sim um apoio da família para ser escritora. Então, a família gostava da vida literária dela e apoiava de uma certa forma. Então, era comum a família se reunir e ter peças escritas pela Jane Austen ensaiadas. E quando ela ficou doente, em 1816 aproximadamente, ela contrai uma doença estranha, ninguém sabe dizer exatamente o que foi, e ela começou a minguar a partir dali, as forças dela foram se esvaindo, e, enfim, os médicos não encontraram, ela teve apoio da família, a família mandando dinheiro, tudo para o tratamento dela, mas ela não melhorou, gente. E aí, em 1817, ela falece, e Persuasão, ele é publicado em 1818. Então, ele é um livro póstumo, né, publicado após a morte da autora. Aqui, a gente vai acompanhar a nossa protagonista, que é a Anne Elliot. Ela é a filha do meio de uma família rica da Inglaterra. O pai dela é um baronete. Então, eles têm uma condição social bastante importante, eles vivem numa propriedade bastante importante, mas o fato é que essa família ela está gastando mais do que ela deveria. Então, a mãe da Anne já faleceu, ela tem essa figura materna nas vezes ali da melhor amiga da mãe, mas essa mulher não casou com o pai dela, com Sir Walter. Ela mora na casa dela ali, relativamente próximo, e ajuda a cuidar das meninas. Então, elas são 3 filhas, né? A Elizabeth, que é a mais velha, que ficou no lugar ali da mãe, e que, gente, é uma nojentinha. Olha, vou dizer para vocês, assim, muito artificial, muito presa a convenções sociais, extremamente rasa. A gente tem a Anne, que é a filha do meio, que ninguém olha para ela, e a Mary, que é a filha mais nova, já casada, mora num outro vilarejo, numa família abastada. O marido dela, né, vai ser também ali herdeiro das terras do pai, mas que é uma pessoa que está sempre reclamando de tudo. Então, nessa família, o pai também, o Sir Elliot, esse baronete, é um cara que ele se acha muito lindo, e ele é descrito pela Jane Austen como alguém que realmente, para sua idade, 50 e poucos anos, ele é uma pessoa bastante bonita. E ele é extremamente fútil. E ele está já há um certo tempo gastando mais do que ele poderia. Então, logo no início desse livro, a gente acompanha a família decidindo o que eles vão fazer, porque eles precisam diminuir despesas. Só que como que você diminui despesas achando que isso te diminui enquanto pessoa perante a sociedade? Então, o que eles resolvem fazer é alugar a propriedade onde eles vivem, e eles vão para Bath, e lá eles vão alugar uma casa e vão viver uma vida diferente. Só que nesse processo a Anne fica um pouco perdida, porque ela nem vai num primeiro momento com o pai e com a irmã mais velha, e ela também, assim, parece que a família não faz muita questão de que ela vá. Então ela passa um período ali com a irmã mais nova, Mary, na casa dela, e ali ela reencontra um amor do passado. Então, aqui no livro, a gente vai entender que o principal acontecimento aqui é esse reencontro da Anne com o capitão Wentworth, Frederick Wentworth. Então, no passado, há uns 8 anos atrás, eles se apaixonaram, ele queria noivar e casar com a Anne, mas a família foi extremamente contra. Por quê? Ele não era um rapaz rico, ele não vinha de uma família influente, bem pelo contrário, ele não tinha conexões muito importantes, então eles acharam que era um casamento ruim. E aí a Anne se deixou ser persuadida. Mas mesmo dizendo não para o Frederick naquele momento, ela nunca mais se apaixonou por ninguém. Inclusive, ela declina de um pedido de casamento. E a vida vai acontecendo, e ela vai sempre se sentindo muito sozinha, porque ela pensa muito diferente, se comporta muito diferente da família. Ela não tem muita conexão com essa família, mas ela é uma pessoa adorável. E num determinado momento, então 8 anos depois, ela encontra o Frederick novamente. Só que agora, porque ele trabalhava na Marinha, né? Só que agora ele é capitão, ele é rico, e a Marinha Britânica está sendo olhada agora num patamar diferente, e as conexões dele melhoraram. Só que quando ele se encontra com a Anne, ele não dá nenhum indício de que ele
se importa ainda com o que aconteceu no passado. Claro, tem ali um desconforto entre os dois, isso é claro, mas a princípio ele não deixa muito transparecer o que ele pensa em relação a isso. E ele está determinado a se casar. Então a Anne vai começar a acompanhar o Frederick conversando com outras moças, acompanhando outras moças, a própria família dele, que se estabelece ali na região, eles alugam a casa da Anne, né? Tá ali na região falando que ele foi para se casar, para escolher uma esposa, e ela começa a ter esses sentimentos do passado revividos de uma forma muito penosa, porque ela não esqueceu esse homem e ela agora está vendo que ele está se movimentando em relação a outras moças para buscar um grande amor. E aí fica a pergunta, porque, claro, eu não vou dar spoiler. Será que a gente vai ter um final feliz aqui, que esse casal arruma um jeito de se reconectar e agora ele, num patamar diferente, vai ser aceito por essa família, ou será que não? Então é isso que a gente acompanha aqui, gente. O que eu senti da literatura da Jane Austen aqui? Aqui a gente tem uma escrita mais amadurecida, então a gente percebe que a forma como ela constrói a personalidade desses personagens, como ela descreve um pouco mais essa questão social, como que ela traz essa questão do caráter que cede ou não a uma persuasão. Tudo isso ela vai fazer nesse livro, na minha percepção, pelo menos, de uma forma mais amadurecida. Então, se a gente pega, por exemplo, Razão e Sensibilidade e a gente compara com Persuasão, a gente percebe claramente uma autora muito mais amadurecida, tá? E na minha percepção, peguei isso nessas características, na construção desses personagens, como eles se comportam, como eles pensam, como eles interagem entre si, como que ela expõe a fraqueza de cada um, essas questões sociais que ela entende que eram importantes, fazia parte da cultura da época, mas que eram tão mesquinhas e tão superficiais. Ela tece uma crítica em relação a tudo isso, mas aqui de uma forma extremamente mais amadurecida. Eu adorei o livro, fica super a minha indicação para que vocês leiam. É um livro, gente, que eu li em 3 dias. Ele tem, deixa eu ver aqui, 300 e pouquinhas páginas nessa minha edição aqui. 330, 340 páginas, mas é um livro muito fluido, então dá para a gente ler assim de uma forma muito fluida, né? Não exige tanto do leitor. E é uma leitura extremamente agradável. Então fica a minha super indicação para vocês. Vocês já leram Jane Austen? Quem já leu, deixa aqui embaixo para mim. Quais livros vocês leram? Quais são os preferidos de vocês? E, gente, eu tô querendo muito ler o Mansfield Park, porque no final das contas, dessas obras maiores da Jane Austen, foi o único que eu ainda não li. Só que eu fico um pouco com receio, porque eu já vi algumas pessoas dizendo que ele é meio chato, e eu já vi outras pessoas dizendo que não, o da Jane Austen é o meu preferido, enfim. Então eu queria que você aí que já leu Mansfield Park, deixa aqui nos comentários para mim se você acha que é um livro legal, se não é, enfim, deixa a sua opinião aí. E de Persuasão também, se você já leu, se tem interesse de ler, enfim. Então, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam, deixem o like para mim, isso me ajuda muito. Compartilhem com outras pessoas que possam gostar também. Convidem as pessoas para vir aqui para o Literanálise, assim a gente cresce. Se inscreva se ainda não está inscrito e a gente vai se vendo em outros vídeos por aqui.